Boa tarde. Hoje é dia 24 de agosto de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 9º ano do ensino fundamental dos anos finais. E os alunos que estão presentes hoje aqui são eles: a Ana, o Eric, o Enzo, o Enzo, o Eric, a Vitória, a Evelyn, o Luiz, o Vitor, a Ana, a Júlia, a Manu, a Alana, o Igor, o Eduardo, o Jonathan, o Cauã, o Gabriel, a Júlia, a Adriele e o Micael. Só faltou o Matheus, né? Mesmo assim, toda a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henck, onde quando o aluno falta, ele deve assistir e colocar as suas atividades e aprendizado em dia. Os alunos que estão presentes podem rever na hora de realizar a tarefa São Paulo, né? Porque todos os exercícios é baseado na aula. Tema de hoje: Pitágoras. Estão cansados já do teorema de Pitágoras, né? Mas é muito importante e é usado em vários conceitos na matemática. Então, Pitágoras: aplicação de relações métricas em polígonos regulares. Nesse caso aqui, quem é ele? Quadrado. O que quer dizer um polígono regular? Quem sabe me dizer? Tem todas as medidas iguais. O quadrado tem todos os lados iguais. Para um triângulo ser regular, ele tem que ter o quê? Tem todos os lados iguais, ou seja, o único triângulo que é regular é o equilátero, que tem os 3 lados iguais. Qualquer outro polígono, para ser regular, tem que ter todos os lados iguais. Automaticamente ele vai ter todos os ângulos internos iguais também, tá bom? É nossa 16ª aula do 3º bimestre, material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Conteúdos: polígonos regulares inscritos na circunferência, teorema de Pitágoras, aplicação nas relações métricas de polígonos inscritos. Objetivos: calcular e resolver problemas utilizando o teorema de Pitágoras em polígonos inscritos numa circunferência. Então vai ter a circunferência e o polígono vai estar dentro dela, respeitando sempre os seus limites. Os seus vértices vão estar grudados na circunferência. Calcular a medida do perímetro. Já li essa parte. Habilidade EF09MA14. Resolver e elaborar situações de problema de aplicação do teorema de Pitágoras. Dando início então, para começar, qual a característica comum entre um triângulo equilátero e um quadrado? O que é então? Tá certo, só fale um pouquinho mais alto, por favor. Tem as mesmas. Todos eles têm os lados iguais. Por exemplo, isso aqui é 3, aqui é 3, aqui é 3. Isso aqui é 4, aqui é 4, aqui é 4, aqui é 4. Ah, professor, mas aqui é 3, lá é 4. Não. O que eles têm de característica é que todos os lados deles são iguais. A melhor maneira de falar do que falar tem a mesma medida, é perigoso confundir esse com esse. Certo? Como podemos denominar figuras com todos os lados com a mesma medida? Já falei. Quando ele tem todos os lados com a mesma medida, como que a gente pode denominar ele? Já esqueceram? Polígonos regulares. No caso de um polígono regular, de vários regulares. Certo? Mesma coisa de novo? Não. Tanto o triângulo, foco no conteúdo, tanto o triângulo equilátero quanto os quadrados são figuras planas que possuem medidas de seus lados iguais. Por terem essa característica, são também chamados de polígonos regulares. Então, se eu falar assim,
Desenhe um pentágono regular. Esse é um pentágono. Professor, esse é o símbolo do São Paulo. O símbolo do São Paulo é um pentágono, tem 5 lados. Ele é regular? Tem todos os lados igual, o mesmo tamanho? Não. Esse lado é igual a esse. Esse aqui já é mais curtinho, esse aqui é mais comprido. Então não, tá? O pentágono regular vai ter todos os lados e ângulos iguais. Nesse aqui, ó, tem um ângulo de 90 graus aqui, um ângulo de 90 graus aqui um ângulo obtuso e aqui provavelmente um ângulo agudo. Então, não são regulares, tá bom? Olha lá, foco no conteúdo. Quando se divide uma circunferência em N arcos congruentes com N maior do que 2, as cordas consecutivas delimitam um polígono regular inscrito de N lados de circunferência. Mas o que é corda? Então, primeiro, vamos explicar o que é corda. Depois eu explico aquele texto ali, que eu acho que teve bastante gente que prestou atenção no texto ali e ficou falando, meu Deus do céu, o que é N arcos? O que é a N maior que 2? Mas, em primeiro lugar, o que é uma corda na matemática? Quem lembra o que é uma corda na matemática? Lá na sala do 7º ano, nessa parede tem desenhado a corda. Não, o círculo é a circunferência. A corda é um segmento que liga um lado ao outro da circunferência, tá? Por exemplo, isso daqui é corda que eu acabei de fazer? Sim. Mas é bem pequenininho, não tem importância, tá? Então, qualquer linha que você atravesse de um lado para o outro, passando pelo meio do círculo, pelo meio não, passando pela parte interna do círculo, é corda. Existe uma corda que é muito famosa, é a corda que é a maior corda que tem, ela passa pelo centro. Como que é o nome da maior corda que tem numa circunferência? Diâmetro, certo? Ela é a maior corda que tem, porque ela passa pelo centro. Se eu atravessar uma outra aqui, dá a impressão que é o mesmo tamanho, mas se estiver no círculo certinho, não vai ser. Então, o que ele fala aqui? Quando se divide uma circunferência em N arcos, essa primeira imagem tem quantos arcos? Arcos congruentes, quer dizer, com o mesmo tamanho. Quantos? 3, ó o arco aqui, ó. Começa aqui e termina aqui, ó. Esse é um arco, certo? Vou fazer de outra cor, o outro arco. Esse é o outro arco. E esse é o terceiro arco. Quantos arcos iguais ele tem? 3. Ele dividiu a figura, as cordas deles ligando na sequência, formou um triângulo. Por isso que tem que ser maior que 2. Por que tem que ser maior que 2? Se eu dividir em 2 arcos iguais, a hora que eu ligar as cordas, ele formou qual figura, qual polígono? Nenhum, né? Uma reta. Reta não é polígono. Então, por isso tem que ser maior do que 2. E qual é o limite? Você não sabe porque é infinito. Pode ser quantos lados eu quiser. Certo? Essa imagem foi dividida em quantos arcos? 1, 2, 3, 4. Todos iguais. E a hora que eu esticar as cordas, o que essas cordas vão desenhar? Um quadrado. E esse daqui foi dividido em quantas partes? 5. 1 arco, 2 arcos, 3 arcos, 4 arcos, 5 arcos. A hora que eu ligo, pentágono. Viu? Esse é um pentágono regular. Vocês acharam que o São Paulo era um pentágono regular. Nem o time do São Paulo é regular, imagina o pentágono dele. Coitadinho, né? Então, regular quando tem todos os lados e é diferente, eu falei errado, né? Iguais dá a impressão que é assim, esse lado, esse lado é assim, o outro lado também tem que ser assim. São lados congruentes. O que é congruentes? Com o mesmo tamanho. Não precisa estar no mesmo sentido, nada.
O que é a corda? É todo o segmento de rota. É todo o segmento de reta cujas extremidades são partes da circunferência. Ó, a corda saiu de um lado e foi para outro. O raio sai do centro e vem para o canto. O diâmetro é 2 raios, mas ele é uma corda que passa pelo centro, certo? Esses são os nomes dessas formas geométricas aí, dessas partes das formas geométricas. Olha lá, foco no conteúdo. Em uma circunferência dividida em 3 partes, 1, 2, 3. As 3 cordas consecutivas delimitam um triângulo equilátero inscrito. O que quer dizer que é inscrito? Que ele está dentro da circunferência, tá? Ele é inscrito dentro da circunferência. Em uma circunferência dividida em 4 arcos congruentes, 1, 2, 3, 4. As cordas consecutivas delimitam um quadrado inscrito. Agora vem um negocinho novo aí que a gente não conhecia ainda. Quadrado inscrito. No quadrado inscrito temos o L, que é o lado do quadrado. Todos os lados têm o mesmo tamanho. E o centro dele, a diagonal dele passa pelo centro. E do centro até a base desse quadrado que forma um ângulo de 90 graus, tem um nome. Aqui ele está representado pela letra A. Como que é o nome dele? Quem sabe ler isso aqui? Apótema ou apotema? Pelo acento é apótema, né? Aí eu fui pesquisar na internet, né? Procurei lá videoaulas. Tem professor que fala apótema e tem professor que fala apotema. O importante é que a gente entenda o que ele é, certo? Ele é a altura da metade do que aqui? Do quadrado, né? Ele é metade da altura do quadrado. Então, o A se refere-se ao apotema ou apótema do quadrado. Apótema de um polígono regular é um segmento de reta que parte de seu centro até um dos seus lados em forma perpendiculares. Então preste bem atenção. Esse segmento aqui é chamado de apótema. E esse outro que eu vou fazer de outra cor é chamado do quê? Apótema também, porque ele saiu do centro, foi até o lado e formou um ângulo perpendicular. Ângulo perpendicular quer dizer que ele faz 90 graus. Esse outro que eu vou pintar de outra cor aqui agora. Como que eu chamo ele? Apótema também, porque ele sai do centro e vai até o lado formando 90 graus. E esse daqui, como que eu chamo? Não, porque não formou ângulo de 90 graus. Tem que formar um ângulo de 90 graus. Se ele tiver de cunhem, que nem diz a turma, não conta, tá bom? Então ele tem que formar 90 graus. E o R, como que eu chamo o R? É o raio, o tamanho do raio. Se eu falar que a circunferência tem 10 centímetros, qual é o tamanho do raio? 5. Por que é 5? Metade. Se eu falar que ele tem 8 centímetros, Vitor, o diâmetro tem 8 centímetros, qual é o tamanho do raio? Não. Qual é o tamanho do raio, Eduardo? Não. Jonathan? 4. Muito bom, Jonathan. Ele percebeu. Isso aí, Jonathan. Você não vou ter pergunta para você mais hoje, só para os dois aqui. Parabéns. É a metade do diâmetro. Vamos ver se vocês entenderam. Já hoje era 10, é 5. Da hora que eu falei 8, o Jonathan percebeu que a metade de 8 era 4. E se o raio for, o diâmetro for de 6 centímetros? Qual o tamanho do raio? 5? Não. Não, 4. Não.
6. Isso, muito bem. É a metade. Então vamos prestando atenção que pode ter perguntas no meio da aula aí. Tem que prestar atenção. Todo mundo, não é só os 3 aqui da frente, não. O Jonathan já está livre das perguntas de hoje. Né, Luiz? Luiz é o próximo. Olha lá. Atividade 1. Atividade 1. Aplicando o teorema de Pitágoras, relacionem o lado do quadrado com o raio da circunferência, considerando o que é isso aqui, o que quer dizer esse coisinho aqui? Essa primeira imagem aqui. Triângulo. Muito bom. Do triângulo COD. Onde que tem triângulo COD aí? Isso, Eric. Fala lá. Triângulo COD. É desse triângulo que eles querem saber. Triângulo COD. Então ele quer que a gente faça o quê? Utilizando o teorema de Pitágoras, relacionem o lado do quadrado com o raio. Então vamos lá. Qual é o teorema de Pitágoras? Quem lembra? A ao quadrado B ao quadrado mais C ao quadrado. Só para lembrar, o A é quem? Hipotenusa. E o B e o C? Catetos. Muito bem. Então vamos lá. Aqui está o triângulo. Vou dar uma leve pintada nele. Certo? Quem é a hipotenusa ali? Eu tenho R, tenho R de novo e tenho L. L. Por que é o L? Porque é o maior. Além disso, ele está oposto do ângulo de 90 graus. Então eu troco o A por quem? Pelo L. L ao quadrado é igual. Quem é os outros dois catetos? R ao quadrado mais... Esse é o R. E aqui embaixo? É o R também. R ao quadrado. Lado ao quadrado é igual. Raio ao quadrado mais raio ao quadrado. Você tem um raio ao quadrado e depois tem outro raio ao quadrado. Você tem 2 raios ao quadrado. 2 vezes o raio ao quadrado. Lado é igual. Não quero saber o lado ao quadrado, quero saber só o lado. Quem que é o contrário da potência? Radiciação. E isso daqui eu posso resolver da seguinte maneira. L é igual raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de raio ao quadrado. O que eu posso fazer numa situação dessa? Quem lembra? Por exemplo, a mesma situação dessa. 2 ao quadrado, raiz quadrada de 2. Corta. E quem sai fora? O 2. Nesse caso, o 2 tem com quem eu cortar? Dá para eu transformar o 2 numa potência de expoente 2? Não, né? Se fosse o 4, por exemplo, eu poderia trocar o 4 por 2 ao quadrado. E o 2, a única potência que eu posso fazer é 2 elevado a 1. Não vai ajudar que não dá para cortar. Então, eu mantenho esse e aqui eu posso cortar, não posso? Quem saiu fora? O R. Então, o lado é igual o raio ao quadrado. Essa é a relação usando o teorema de Pitágoras. Eu cheguei no raio ao quadrado? Raio vezes... Não. Viajei aqui. Desculpa. Eu cortei. Quem saiu fora? O R. Quem ficou preso sozinho lá dentro? Mantém ele aqui. Perdão, viajei na maionese aqui. Então, quando eu cortei, o R saiu fora. E raiz quadrada de 2. Então, no caso de um quadrado escrito numa circunferência, o lado dele é o mesmo tamanho do raio vezes raiz quadrada de 2. Olha lá. Então aqui ele está fazendo o mesmo procedimento. O único procedimento que ele não faz é explicar o porquê que se transforma nisso. É porque você corta, o raio sai fora, a raiz quadrada de 2 continua sendo lá.
Certo? Alguma dúvida aqui? Não, filho. É muito mais fácil a gente entender a fórmula, né? Atividade 2. Determine a medida do perímetro. Então a gente vai ter que achar o perímetro. O que é o perímetro mesmo de um quadrado? Em volta. Quantos lados ele tem? Então eu faço lado mais lado mais lado mais lado. Tem um jeito mais fácil, quem sabe? 4 vezes o lado. E a área? Como que eu acho a área de um quadrado? A área é a parte interna. Perímetro você soma todos os lados. E a área do quadrado? Multiplica os 4 lados, não. Se multiplica um lado pelo lado perpendicular a ele. Então você vai multiplicar um lado pelo outro lado. Esse lado vale L e esse lado vale... Então é L vezes L, que eu posso trocar por L vezes L. Quem lembra o que eu posso fazer? L ao quadrado. Quando é mais, é 2 vezes. Quando é vezes, você leva ao quadrado. Muito bem, já temos as fórmulas. E aí ele vem e fala assim: determine a medida do perímetro e da área de um quadrado inscrito em uma circunferência, com a medida do raio igual a 10 centímetros. Considere raiz quadrada de 2 igual a 1,4. Ai, meu Deus do céu, mas ele não fala o tamanho do lado. Eu preciso saber do lado. Alguém teve tempo de anotar qual é a fórmula que eu acho do lado de um quadrado inscrito numa circunferência? Passei agora de pouco. Como que é? L é igual, acabamos de fazer no exercício anterior. Não. Tem alguma coisa com raio. Não. Oi? Vou voltar na fórmula original, vocês vão ter que tirar ela fora. Lado é igual raiz quadrada de 2 vezes raio ao quadrado. Daí alguém corta e alguém sai fora. O 2 sai fora? É, aqui ó. Expoente 2. Corta. Quem sai fora? O R vezes raiz quadrada de 2. Então eu preciso saber disso aqui para resolver aquilo ali. Nesse caso, eu sei o valor do L? Eu quero descobrir. Eu sei o valor do raio? Sei. Quantos que vale? Troco o raio por 10. Eu sei o valor da raiz quadrada de 2? É um número irracional. Mas ele mandou usar um valor. Qual o valor que ele mandou usar? Troca o valor aqui. Aí você vai descobrir o valor do lado. Aí se vem, executa essa conta, 3 minutinhos, vou apertar pausa. Continuando. Então vamos lá, trocando. Lado é igual. Qual é o valor do raio mesmo? 10. Isso. Vezes. Qual é o tamanho da raiz quadrada de 2 que ele pede para eu usar? Ah, senhor, mas eu sei que é 1,43. Posso usar 1,43? Vai ser mais exata. Quanto mais casa você usar depois da vírgula, mais exata vai ser. Só que quando está numa prova assim, se você usar um valor diferente, você não vai achar a alternativa que está correta. Tá? Você vai achar aproximadamente. Mas aqui a gente vai usar o que ele está pedindo. Então eu vou multiplicar por 1,4. Qual é o tamanho do lado? De cabeça dá para fazer isso. 1,4 vezes 10. Ai, que tristeza. Quando se multiplica por 10, a vírgula anda quantas casinhas? Não. Não é 140. Quando você multiplica por 10, ela anda quantas casinhas? Uma só. Certo? Se fosse vezes 100, ela andaria 2 casinhas. Vezes 1000, 3 casinhas. A quantidade de zero, quando está multiplicando por 10, 100, 1000, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, a quantidade de zero que define quantas casinhas a vírgula vai andar. Então qual é o tamanho do lado? 14. Perímetro é igual 4 vezes 14. Alguém consegue de cabeça?
4 vezes 4? 52. Quase. 16. Subiu 1. 4 vezes 1? 4. Com mais 1? Então qual é o perímetro? Opa. 56 o quê? Metros, quilômetros, milhas? Centímetros. O lado, a área, desculpe, a área é lado vezes ele mesmo, 14 ao quadrado. Quanto que dá 14 ao quadrado? 4 vezes 4? 16, subiu 1. 4 vezes 1? 4, com mais 1? 5. Matou o 4, coloca o cruzinho, vai com Deus. 1 vezes 4? 4. 1 vezes 1? 1. Soma tudo. 6 mais ninguém? 6. 5 mais 4? 9. 1 mais ninguém? 1. 196 o quê? Errou. Centímetros quadrados. Quando é a área, é centímetros. Ah, professor, mas por que é centímetros quadrados? Por causa disso aqui, ó. 14 centímetros vezes 14 centímetros. Fez a conta, deu 196. Centímetros vezes centímetros. Centímetros quadrados. Certo? Alguma dúvida aqui? Olha lá. Achamos aqui 10 vezes 1,4, 14 centímetros. 4 vezes 16, 56 centímetros. Lado ao quadrado. 14 ao quadrado, 14 vezes 14, 196 centímetros quadrados. Foco no conteúdo. Presta atenção agora. Agora nós vamos para o tal do apótema, ou apotema. Em relação ao apótema, vamos considerar o triângulo MOC. M-O-C. Triângulo M que liga o O, que liga o C. É um triângulo pequeno. Olha o que eles fizeram. Quem é a hipotenusa aqui? É o R? Isso. Raio ao quadrado. Quem é um dos catetos? É o apótema. Certo? É o apótema. Apotema. E qual é o nome desse outro lado? O M é o ponto médio. E agora? Daqui até aqui é L. Do meio para o canto, o que ele vai ser? Meio L, muito bom. Ó, L dividido por 2. Então está aqui o triângulo. Hipotenusa ao quadrado é igual um cateto, que é o apótema ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. E aí a gente vai resolver. Raio ao quadrado, copio. Apotema ao quadrado, copio. Lá, metade do lado ao quadrado. Quando você tem alguma coisa dentro de uma fração elevado a um expoente, Luiz e quem? Vamos prestar atenção. Esse expoente vem para cima dos dois. Então, quantos que é L ao quadrado? Eu não sei o valor do L, continua sendo L ao... agora 2 ao quadrado. Eu sei. Quantos que é 2 ao quadrado? 4. Isso que eu tenho raiva. Os caras colocam aqui em vez de explicar. Por isso que aqui embaixo agora virou 4. E aí, eles vão fazer um procedimento aqui. Qual é o procedimento que eles vão fazer? Deixa eu apagar e fazer aqui para vocês verem. Raio ao quadrado é igual a ao quadrado mais L ao quadrado dividido por 4. Aí banana é amarelo, amarelo é banana. Inverte a coisa aqui. Vai ficar assim. A ao quadrado mais L ao quadrado dividido por 4 igual a R ao quadrado. Os denominadores são todos iguais? Não, né? Não. E aí o que a gente vai fazer? Vai deixar os denominadores iguais. Então eu vou multiplicar esse 1 por quem? Para que ele fique 4. Por 4. De cima também multiplico por 4. Aqui também multiplico por 4. Aqui também multiplico por 4. Vai ficar 4A ao quadrado
mais L ao quadrado, desculpe, aqui embaixo 4, L ao quadrado dividido por 4 é igual raio ao quadrado, 4 vezes raio ao quadrado, 4 raio ao quadrado, 4 vezes 1, 4. Quando todo mundo está igual, se pode apagar e resolver. Agora, eu quero deixar o L sozinho. L ao quadrado é igual a 4R ao quadrado, que já estava lá. E quem está... Desculpe, quem que está atrapalhando que eu vou mandar para lá? 4A ao quadrado. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Vou apagar, eu vou seguir eles aqui. Depois eu faço do meu jeito ali. Me compliquei todo. Então vamos lá. Voltando aqui. Até aqui nós fizemos que resolvemos aqui, certo? Temos L igual a raio ao quadrado. Lembra? Isso aqui é uma fórmula, não é? Nós vimos lá no exercício 1 que o lado é igual ao raio ao quadrado vezes raiz quadrada de... Não, desculpe. Lado é igual a raio vezes raiz quadrada de 2. Aí eu venho trocar esse L por isso daqui. Então copiei aquela parte de cima, copiei aquela parte de cima. Essa parte foi feito isso aqui, ó. O L foi trocado por raio vezes raiz quadrada de 2, que é a mesma coisa que o valor de L. Isso aqui está ao quadrado. E tudo isso dividido por quem? Por 4. Agora vamos resolver. R ao quadrado. Dá R ao quadrado. Vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado. Você vai fazer isso aqui, ó. Raiz quadrada de 2 vezes ele mesmo. Quando você tem uma raiz quadrada vezes uma raiz quadrada, você sabe o que acontece ou não? Não? Corta, corta. E sai um dele. Na verdade, desse jeito é difícil de explicar. É mais fácil explicar assim, ó. Isso aqui é raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Raiz quadrada não tem o expoente, o índice 2 aqui? Corta, corta. Quem sai fora? O 2. Tá? E aí, você vai falar, mas está estranho esse negócio ainda. Não, calma aí. Então, dividido por 4. Aí eles organizaram, colocaram o 2 na frente do raio ao quadrado, que está aqui, ó. 2 vezes raio ao quadrado dividido por 4. E aí foi feita uma simplificação por 2. 2 raio ao quadrado dividido por 2 dá 1 raio ao quadrado. 4 dividido por 2 dá 2. Agora aqui sim, eles fizeram aquela parte que eu estava fazendo. Aqui está 1. Para ele virar 2, eu multiplico por 2. Aí em cima também multiplico por 2. 2 raio ao quadrado. Para esse aqui virar 2, eu multiplico por 2. Em cima também multiplico por 2. 2a ao quadrado. Mais o raio ao quadrado dividido por 2. Quando acontece isso, eu posso ignorar a parte de baixo e fico só com a parte de cima. Então, a ao quadrado é igual... Eles fizeram o procedimento aqui, a gente nem viu. Estava assim. Imagina que o sinal de igual... O igual está aqui. Então, isso aqui vai passar para lá. Está positivo. Quem é o contrário? Então, ó, eu copiei aqui. 2a ao quadrado é igual 2 vezes raio ao quadrado. Esse raio ao quadrado está positivo, vai para lá, vai negativo. 2a ao quadrado é igual 2 raio ao quadrado menos 1 raio dá quantos? 1 raio ao quadrado. Muito bem, Eric. Agora, eu não quero 2 raio ao quadrado. Eu quero só 2a ao quadrado. Esse 2 está me atrapalhando. Vou mandar ele para lá. Ele está multiplicando, vai passar para lá. Dividindo. Chegamos nisso. Agora, eu não quero o a ao quadrado. Quero o a normal. A é igual raiz quadrada de tudo aquilo lá. R ao quadrado dividido por 2 ao... Não, só 2. Certo?
que é essa parte aqui. Como que ele conseguiu resolver isso? Isso daqui pode ser transformado nisso daqui, ó. Raiz quadrada da parte de cima, r ao quadrado, dividido por raiz quadrada de 2. Aqui eu posso cortar e cortar, quem sai fora? Aqui, ó. Eu vou fazer de novo. Isso, Enzo. Aqui é o r ao quadrado. Corta, quem sai fora? O r, raiz quadrada de 2. E aí, tem um consenso lá que nunca deixa o raiz quadrada, qualquer raiz embaixo de uma fração. Então o que acontece? Para você eliminar ela, você multiplica por ela mesmo. Corta, quem sai fora? O 2. E em cima fica raio vezes raiz quadrada de 2. Então o apotema é raio ao quadrado, é raio vezes raiz quadrada de 2 dividido por 2. Tudo isso só para você memorizar isso. Tá? Só que eu tenho um jeito mais fácil de memorizar. Eu tinha que explicar. Você viu que eu até me atrapalhei na hora de explicar aqui, né? Qual o tamanho disso aqui? L. Não é L? Quem anotou? Como que é a fórmula do L? R vezes raiz quadrada de 2. Ele não fala que o apotema é do centro até a parte de baixo do quadrado? Não fala? Eu dividi isso aqui em quantas partes? Se tem uma metade para baixo, tem o que para cima? Outra metade. Então bastava eu vir aqui dividir por 2. Não deu a mesma? Ah, professor, mas isso é louco, quanta contada é? Tem que provar que dá para ser feito. Não que simplesmente... Aí o apotema é a metade do lado. Se é metade do lado, eu pego o lado e divido por 2. Certo? Alguma dúvida aqui? Não? Como que é mesmo o apotema? Ah, tem aqui já marcado. Aplicando a área de um quadrado inscrito numa circunferência e apotema com a medida igual a 5 raiz quadrada de 2. Ele quer perguntar quem? A área do quadrado. Então a área é igual a lado vezes o próprio lado, ou seja, lado ao quadrado. Eu tenho que descobrir o tamanho do lado. Eu tenho qual informação? Medida de quem? Apotema. Então o apotema é igual a 5 raiz quadrada de 2. Tá, eu quero descobrir o tamanho do lado. E agora? Vamos usar uma daquelas fórmulas ali. O que aconteceu? Para poder chegar nessa informação, eu tenho que descobrir o tamanho do lado. Para eu chegar nessa informação, eu precisei o quê? Pegar o lado e dividir por... Isso aqui não é o mesmo tamanho do lado? Tá. Se eu falar assim... Peguei o lado e dividi por 2, deu 5. Qual é o tamanho do lado? 10. Que conta você fez para dar 10? Metade. Daí você fez o quê? O contrário da metade. Não é subtração. A divisão é para achar metade. Qual é o contrário da divisão? Multiplicação. Se fez o quê? Se fez na sua cabeça, você nem percebeu. Você fez 5 vezes 2. Deu 10. Se eu falar que a metade... de um lado é 9. Qual é o tamanho desse lado? 18, porque você fez 9 vezes 2, 18. Então é só eu pegar esse apotema e multiplicar ele por 5 raiz de 2 vezes 2, 10 raiz de 2. Ah, professor, tem aqui mesmo, achei. Errou. Por que eu errei? Porque eu achei o lado, ele não está pedindo o lado, o que ele está pedindo? A área. Então eu tenho que fazer, a área é igual 10 raiz de 2 ao quadrado. Quer dizer que é ele vezes ele mesmo. Eu posso separar aqui e fazer 10 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado. 10 ao quadrado dá quantos? 100.
vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado. Corta, corta. Quem sai fora? 2. Quantos que dá 2 vezes 100? 200. 200 o quê? Centímetros quadrados. Letra A, viu? Não pode se empolgar porque achou o lado, achar que resolveu o exercício. Tem que terminar de ler o exercício. Tranquilo? O que aprendemos hoje? Aplicamos o teorema de Pitágoras, relacionamos o lado do apotema de um quadrado com o raio da circunferência. Calculamos a medida da área e o perímetro de quadrados inscritos numa circunferência. Já está disponível a tarefa São Paulo dessa aula, que pode ser feita pelo site ou pelo aplicativo. A turma do Centro de Mídias criaram o PowerPoint da aula, usaram essas referências para poder criar esse material. Referências de imagens e vídeos elaborados pelo autor. Terminamos mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.